O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui, a todos também que estão em casa, sejam muito bem-vindos ao culto restaurado pela palavra. Tem o objetivo de trazer temas relevantes, importantes, específicos, com base em Salmos de número 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós cremos na resposta suficiente da palavra de Deus às questões do coração, as questões da nossa alma, e é no Senhor que nós buscamos então essas respostas em sua palavra, em vários temas relacionados à nossa vida, e um deles que nós vamos tratar hoje, vamos falar biblicamente a respeito do casamento, como restaurar casamentos quebrados, Nós vivemos num contexto onde as pessoas têm tido problemas no seu casamento. A pandemia não trouxe problema, a pandemia expôs problemas que já estavam ali, que não estavam sendo resolvidos, que nunca tinham sido conversados, que não estava sendo dialogado, e de repente a pandemia trouxe esses problemas no casamento, mas eu também posso vê-los como oportunidades que Deus nos dá, de tratarmos como cristãos, como crentes na palavra de Deus, na suficiente palavra de Deus. Nós temos e podemos tratar os nossos casamentos, os nossos relacionamentos a partir do que o Senhor tem dito a nós. Eu quero convidá-lo, por favor, a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos e vamos ficar basicamente hoje no livro de Gênesis, vendo alguns princípios que norteiam o nosso casamento, que norteiam esse relacionamento e quais são os princípios importantes. Então, vamos ler alguns textos. Você que está em casa, abra sua Bíblia também, me acompanhe em Gênesis capítulo 2. O primeiro versículo que eu vou ler é o versículo 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Depois você pode ir um pouco mais à frente, no verso 22. Gênesis 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 5, diz assim: porque Deus sabe, a serpente falando, em que daquele que comerdes e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se de sua presença, ou da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui, depois nós vamos explorar mais alguns textos, mas antes eu gostaria de orar com você nesse momento, você que está em casa, para que nós possamos pedir a direção do Senhor, a clareza do Senhor, a direção do seu Espírito, para que nós entendamos a sua palavra e apliquemos em nosso coração. Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos, tanto presencialmente quanto virtualmente. Nós estamos aqui com um propósito: adorá-lo, conhecê-lo, render louvores e graças ao Senhor.
Dá-nos clareza, dá-nos entendimento nessa noite, para que nós possamos entender a sua palavra verdadeiramente. E que esta palavra, que é viva e que é eficaz, é como espada de dois gumes, possa penetrar o nosso coração, Senhor. E esta palavra que nos fere, mas também que nos sara, possa nos motivar à mudança, nos direcionando ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Oro por aqueles que estão aqui, oro por aqueles que estão nos acompanhando pelo canal da igreja, pelas redes sociais, que o Senhor possa falar-lhes ao coração, Senhor. O Senhor possa falar ao meu coração. E que nós, ao ouvir a sua palavra, não sejamos como aquele homem descrito por Tiago, somente ouvintes, mas que sejamos praticantes, ávidos, assíduos da palavra do Senhor, que é a verdade. Nós oramos a Ti, porque vamos tratar de um tema importante, mas vamos tratar com base na sua palavra, com base na verdade do Senhor. Obrigado mais uma vez por essa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A grande verdade dos nossos dias, quando nós falamos sobre casamento, nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem mudar o conceito do casamento. Existe historicamente uma luta contra essa união estabelecida por Deus, como nós lemos aqui em Gênesis capítulo 2, Deus forma o homem, Deus une o homem e a mulher no contexto desse pacto, mas existem muitas definições que tentam dar ao estilo do casamento, ao âmbito do casamento, à centralidade do casamento. Há ataques quanto à sua afirmação, há ataques quanto à sua necessidade, né? É necessário casar ou não, descumprindo o princípio bíblico de não é bom que o homem esteja só. Obviamente que nem todos se casarão segundo as Escrituras, mas a palavra de Deus, em sua definição e como uma ordem dada pelo Senhor, não é bom que o homem esteja só. Então esses ataques é com relação à formação, é com relação à sua necessidade. E é interessante que nós vivemos momentos também, com relação ao casamento, que mesmo entre cristãos existem novos conceitos, ou conceitos são levantados dentro da realidade pactual, que é o casamento dado nas Escrituras, é um pacto entre o homem e uma mulher. Conceitos foram acrescentados pela experiência vivida e não pela palavra aprendida. Então pessoas estão escrevendo livros de autoajuda com relação ao casamento, ou falando, definindo, ensinando outras pessoas com relação ao casamento, e muitos cristãos, por acharem talvez que na Bíblia não há resposta suficiente, ou até mesmo, porque acham que mas alguns conceitos são arcaicos, são para aquela época, são para aquele momento, têm abandonado princípios da palavra de Deus para se viver a vida a dois, que se reflete em uma só carne, como o texto da palavra de Deus diz. Conceitos como simplesmente uma necessidade social. Por que vamos casar? Porque envolve uma necessidade social, de envolvimento. Outro conceito é um mal necessário, com relação a piadas, com relação ao casamento, com alguns tipos de brincadeiras que levam a entender que, olha, se você ficar bem solteiro, melhor você ficar assim, porque o casamento é um problema. E aí se traz todo o conceito negativo com relação ao casamento. Às vezes o casamento é colocado simplesmente para preencher o vazio do coração, ou seja, o cristão perde a perspectiva de que a suficiência da sua vida não é o relacionamento com outra pessoa, mas é o relacionamento com o Senhor. E uma pessoa cheia do Senhor, uma pessoa contente no Senhor, vai viver em seu casamento, vai procurar um casamento que glorifique a Deus. Colocam muitas vezes significados salvífico para o casamento, Vamos casar ou casar aquela pessoa para que a sua vida conserte. Então há vários conceitos com relação ao casamento, e é interessante que com esses várias denominações, nós vivemos numa cultura também onde nós não preparamos os nossos filhos para o casamento. Então cada dia mais está difícil, porque temos a ideia de prepará-los para a vida profissional, a melhor faculdade, o melhor mestrado, a melhor graduação, mestrado, o melhor doutorado, mas cada vez mais jovens estão despreparados para o casamento. E o que eu estou falando aqui
Não é objetivamente a ideia de que todo aquele que casa, ele vai chegar pronto no relacionamento. Porque o casamento é um relacionamento que cresce. Nós temos isso, por exemplo, em Efésios capítulo 5, onde o envolvimento do marido e a mulher vão crescendo e eles vão cada vez mais expressando o relacionamento do próprio Cristo com a igreja do Senhor, com a igreja dele. Então o casamento ele cresce, ele desenvolve, ele amadurece. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Cantares, nós temos essa expressão de um homem que está no cortejo com a Sulamita. Eles vão se envolvendo até chega no ápice desse encontro, ou seja, a ideia é de um amor que amadurece, é de um amor que cresce. Mas há muitos conflitos no casamento, e principalmente na nossa geração, porque muitas pessoas são preparadas para serem bons profissionais, mas não bons maridos e esposas. E isso tem gerado um grande conflito. Porque nós temos hoje doutores e pós-doutores que não sabem se relacionar dentro da sua casa. Nós temos hoje mestres, nós temos pessoas fazendo grande diferença em várias áreas da sociedade, mas não conseguem viver um relacionamento a dois, porque tiveram um grande treinamento. E nós esquecemos que perdemos um princípio importante. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, ele diz para Timóteo perceber e procurar homens que administrem bem sua casa, que disciplinem os seus filhos, que seja manso, que seja humilde, que tenha domínio próprio. Então ali nós temos a ideia de que o lar é um ambiente de treinamento, é um ambiente onde eu sou treinado, você é treinada e treinado, e nós treinamos os nossos filhos para um relacionamento permanente, que é o que nós chamamos de casamento, que é o pacto entre o homem e uma mulher. E hoje há muitas pessoas dando respostas ao casamento. E é interessante que a maioria dessas respostas, elas são baseadas simplesmente em comportamento. Seja o melhor marido para você ter a melhor esposa. Seja a melhor esposa para você ter o melhor marido. Só que isso é bonito, é poético. Chegue em casa, sempre, todos os dias, receba o seu marido com um sorriso no rosto, com a janta preparada, o jantar preparado e com uma vela acesa. A pergunta é, isso é a realidade da sua vida todos os dias? Isso é a realidade de todo casamento? Você, homem, saia do seu trabalho, vá feliz, chegue em casa com um buquê de flores, todos os dias, agrade sua esposa. Então você terá uma esposa feliz e que vai então te tratar bem. Mas ou então faça o seguinte, sabe o que você pode fazer? Cuidar no sentido de investir dinheiro na sua esposa. Pague bons salões de beleza. A leve sempre para jantar fora. E faça coisas miraculantes. Você, esposa, também faça isso. Sempre lhe dê presente ao seu esposo. Enfim, a pergunta, meus irmãos, essa é a realidade rotineira de um casamento? Obviamente que não. Não estou dizendo que isso não tenha que ter, pode agradar. Mas muitas vezes o ensino do vínculo pactual ou da vida no casamento é muito mais de coisas que eu dou para receber em troca aquilo que eu quero. E aí então, nós perdemos a beleza do que é o casamento. E perdemos o propósito de Deus, que o casamento não é para mim, não é para minha esposa, é para Deus. E que nesse ambiente de casamento, eu estou vivendo a vida do Evangelho, mas ao mesmo tempo, eu estou sendo treinado para expressar e ensinar a respeito do reino de Deus. E é interessante que todas as vezes que Jesus foi tratar de casamento nas Escrituras, nós temos, por exemplo, depois você pode ler, em Mateus capítulo 19, quando Jesus é indagado a respeito do divórcio e várias coisas, o Senhor trata e o Senhor cita o texto de Gênesis capítulo 2 e 3. O Senhor diz assim: no princípio o Criador os fez homem e mulher, depois ainda disse Deus, por isso o homem deve deixar a sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois serão um só corpo. Então quando Jesus é indagado sobre questões importantes do casamento, para onde ele vai? Ele retorna à ideia da concepção do casamento. Ele volta para Gênesis. Quando o apóstolo Paulo escreve
a respeito do casamento, e ele fala em Efésios capítulo 5, da funcionalidade do casamento. Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido como a igreja o é a Cristo. Ele volta para Gênesis, porque em Gênesis nós temos a funcionalidade do casamento. Quando o apóstolo Pedro dá uma resposta instruindo aqueles irmãos com relação ao casamento, 1 Pedro capítulo 3, nós vemos o princípio da palavra de Deus sendo relembrados ali, quando Pedro fala do chamado da esposa e quando Pedro fala do chamado do marido. Os três autores bíblicos, ou Jesus que não escreveu, mas ensinando, depois Pedro escrevendo e Paulo escrevendo, eles retornam ao princípio, eles retornam à palavra, eles retornam aos princípios basilares de como nós devemos viver, conduzir e trabalhar o nosso casamento. Hoje, o nosso tema da noite é como restaurar casamentos quebrados. Eu poderia dar aqui inúmeras dicas práticas de como você pode fazer alguma coisa no seu casamento. Mas eu quero convidá-lo até talvez para meditar naquilo que você já sabe e que eu já sei. Mas a grande verdade é que nós somos bons em deixar princípios básicos para tentar encontrar outros mais avançados, mas ainda estamos fraquejando em alguns que são básicos para a nossa vida. Como restaurar casamentos quebrados? Não há uma outra maneira a não ser recorrer à palavra de Deus, a não ser olhar para as Escrituras, a não ser tomar a palavra do Senhor como base, como direção e dizer o que o Senhor está dizendo a respeito do casamento, o que o Senhor está ensinando a respeito do casamento, e pararmos de olhar os conselhos que muitas vezes o mundo dá, mas que na verdade não estão embasados nas Escrituras, e simplesmente para melhorar comportamentos e não o coração. Porque a visão daqueles que muito falam a respeito do casamento não é um pacto, é simplesmente uma convenção social, que enquanto está dando certo você vive nele, mas se acabar, você faz o quê? Você simplesmente termina e troca. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina para que os nossos casamentos sejam feito a manutenção devida, e ao mesmo tempo de trazer esperança para aqueles casamentos que estão lidando talvez com fraquezas, com problemas, com dificuldades, com crises, como a pandemia revelou. A palavra de Deus tem a resposta que necessitamos para trazer a centralidade do ensino das Escrituras para os nossos casamentos. Como restaurar casamentos quebrados? Em Gênesis nós temos algumas lições importantes. A primeira lição que nós temos em Gênesis é que você deve começar pelo entendimento a respeito da origem do casamento. E qual que é a origem do casamento? Deus estabelece o casamento. Gênesis 2:18, mais uma vez. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, o casamento, ele foi estabelecido antes da queda, por um Deus pensante e inteligente, que cria, que molda o aspecto, a funcionalidade desse casamento. E isso é interessante, que quebra muitos paradigmas, que o casamento não é uma convenção social, não é uma coisa do Ocidente. O casamento foi projetado pelo Senhor, o casamento foi dado pelo Senhor, o casamento não é uma invenção social. E ainda interessante que a denominação que Deus dá para o casamento é muito bom. Quando Deus termina a sua criação, quando Ele une Eva a Adão, o seu marido, quando Deus finaliza todas as coisas, Ele diz: o Senhor viu e eis que era muito bom, muito bom. O casamento não é uma invenção social, não é uma necessidade simplesmente social, mas o casamento, ele foi dado por Deus com uma característica de muito bom. Então a definição, a crença que eu casado, você casado, ou até mesmo você solteiro que está esperando no Senhor um casamento, você não pode ter uma definição para o casamento menor do que o que o próprio Deus dá. Mas pastor, você não conhece o meu casamento, você não conhece o contexto do casamento. Obviamente que apesar
que depois da queda, nós vamos falar sobre isso, temos inúmeros desafios no casamento, mas isso não diminui a beleza de um homem e uma mulher fazerem um pacto, e a partir desse momento, eles expressarem a graça, a glória e o amor do Senhor. Casamento foi inventado pelo Senhor, foi dado pelo Senhor, e se eu tenho uma definição contrária a essa, eu não estou seguindo as Escrituras. E isso não traz a ideia de família perfeita. Isso traz a ideia de crença, de que se o Senhor estabeleceu o casamento, Ele também estabelece respostas para que eu viva nesse casamento. Porque se eu não entendo a origem, se eu não entendo como, se eu não entendo a definição que Deus dá para ele, então eu fico buscando respostas fora da palavra de Deus. Como ser um melhor esposo, como ser uma melhor esposa, como viver nesse ambiente de desafios. Se eu não entendo que o Senhor o criou, eu vou ter dificuldade de buscar respostas para a vida que eu estou vivendo. Deus também estabelece a natureza, Ele é muito bom, mas Deus estabelece o propósito do casamento. O texto fala: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Adão dá nome aos animais, de repente ele termina e ele vê que não tem ninguém que se comunique com ele. O propósito do casamento, obviamente de forma geral, é a glória de Deus, mas o casamento um para com o outro, o propósito bíblico é prover companheirismo. É isso que é o casamento. O casamento é uma vida a dois que vivem em companheirismo. Eu não sei se você já viu essa história, ou alguma história parecida, daquelas pessoas que vivem casadas há 40, 50 anos, e de repente quando o marido falece, ou a esposa falece, em meses, o outro acaba também falecendo. Às vezes de tristeza até, às vezes, enfim, não sabemos o plano, mas eu tenho por mim que o pacto do casamento é algo tão intenso de companheirismo, que quando nós perdemos aquele que amamos, quando perdemos aquela que amamos, já há muitos anos vivendo juntos, realmente é uma ruptura enorme. Quer dizer, pode ser até 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas é uma ruptura tão grande, que às vezes leva o outro a não mais querer viver. E obviamente que a nossa esperança é o Senhor, mas a dor é muito grande. E aí você percebe a intensidade desse companheirismo, porque naquele momento da vida, e chega o momento da nossa vida, e você há de concordar comigo, que muitas vezes não há efetivamente aquilo que às vezes que damos maior importância no início. A vida de intimidade do casal vai diminuindo, naturalmente. Às vezes as coisas que parecem tão românticas já não vão sendo mais românticas. E isso não é, obviamente, uma diminuição do amor, mas isso é uma maturidade para entender que a vida a dois compõe esse companheirismo. Por isso que Deus disse a Adão: não é bom que o homem esteja só. Então quando você assume o relacionamento num casamento, você assume o viver a vida com alguém e ser companheiro daquela pessoa, companheira daquela pessoa. Nós começamos a restaurar o nosso casamento quando nós entendemos que ele foi estabelecido por Deus, e que ele não é um mal, que ele não é um acaso da sociedade, mas que ele foi projetado pelo Senhor. O Senhor deu um propósito para esse casamento, e eu devo viver assim. Isso traz a ideia de: eu não vejo mais propósito nesse casamento, pastor. Mas ele tem, porque ele foi estabelecido por Deus, o companheirismo. Uma segunda lição que nós temos aqui em Gênesis, de como restaurar casamentos quebrados, é que além de você começar a entender a origem desse casamento, você deve entender que o casamento foi estabelecido com um propósito definido, que é, obviamente, ou num projeto definido, que é o propósito, o companheirismo, mas como que Deus estabelece esse tipo de relacionamento? Olha o versículo 24 do capítulo 2, novamente. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós temos aqui nesse texto um princípio que alguns autores escrevem, que é o princípio temporário, permanente e temporário. Como que funciona esse temporário, permanente e temporário? Então eu nasci,
né, no meu ambiente familiar, com meus pais, só que eu sou temporário ali. Por que eu sou temporário? Porque o projeto do Senhor é crescer, se estabelecer e casar. Então eu vivo numa família como filho temporariamente, eu saio de um relacionamento temporário, eu casei com a minha esposa, então agora eu estou num relacionamento permanente. E os meus filhos, tenho 2 filhos, o meu relacionamento com eles é temporário. Eles vão crescer, vão sair de casa e vão, então, ter relacionamentos permanentes. Então, o estabelecimento do relacionamento cristão, do relacionamento nas Escrituras, é sempre temporário, permanente, temporário. Isso traz que ideia para a gente? O projeto de Deus é exatamente esse. E o texto fala: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E isso é interessante porque nos traz um ensinamento na nossa sociedade hoje, é que eu não estou dizendo que para você casar você sempre tem que ter todas as coisas. Mas eu engano, e as pessoas ficam, né, atrasando o casamento porque simplesmente querem ter tudo perfeito, fechado. O casamento não se resume a isso. Obviamente devemos ter uma programação, uma administração. Mas quantos casamentos são quebrados hoje porque recebem muita influência do pai, da mãe, do sogro e da sogra? E isso é num número ainda muito mais elevado quando o casal depende financeiramente dos seus pais ou dos seus sogros, porque aí o sogro ou o pai entende que tem o direito de entrar e dizer: é isso, porque eu sustento uma parte da família de vocês. Inúmeros casais não conseguem sequer educar os seus filhos corretamente, porque sempre estão tendo a influência do pai e da mãe. Ou pior, quando o rapaz casa e ele não abandona a responsabilidade com seus pais. Não quer dizer abandonar os pais para sempre, mas a grande ideia aqui é: eu deixo de ter responsabilidade maior com meu pai, com a minha mãe, e passo a ter a responsabilidade maior com a minha esposa. Então eu estou ali para suprir a sua necessidade. Ou seja, fazer o relacionamento como prioridade. Não é errado receber ajuda e nem pecado dos pais, dos sogros. Mas se eu mantenho um vínculo onde eles estabelecem a minha rotina familiar, meu pai, minha mãe, meus sogros, se eles estabelecem a forma como eu educo meu filho, então eu não estou cumprindo um princípio bíblico. O princípio bíblico, ele abrange 2 questões. Primeiro, a geográfica: eu saio da casa dos meus pais e vivo com a minha esposa e ali estabeleço uma família. E existe o deixar de responsabilidade. Eu passo a ter uma família, eu passo a ser responsável pela minha família. Se isso não for quebrado, nós teremos grandes problemas no estabelecimento familiar. E muitos casais hoje sofrem a pressão de viverem constantemente sendo interrompidos em seus pensamentos, em sua rotina, pelos seus pais, pelos seus sogros. De quem é a culpa? Do próprio casal, que estabelece isso, que permite isso. O texto fala que os 2 também se tornarão uma só carne. Aqui o texto não está falando só de uma união sexual, mas ele está falando de uma união total e completa. Ainda falando sobre o projeto definido de Deus para o casamento, a grande ideia é que muitos casais hoje vivem como se fossem 2. Mas o texto bíblico diz: vocês são uma só carne. Finanças separadas, privacidade. Inventaram privacidade para o casamento. Como é que funciona isso? Se nós queremos privacidade, nós não casamos. A gente fica lá sozinho. Eu vou casar, mas eu quero ter a minha vida. Não case, porque você vai estragar a sua e vai estragar a vida de outras pessoas. O casamento, ele é uma união pactual, onde a ideia é unir 2 pessoas que são diferentes, um homem e uma mulher, e que eles passam a ser uma só carne agora. Espiritualmente, fisicamente, no sentido do relacionamento íntimo deles, eles passam a viver juntos. E é interessante que a pandemia, quando trouxe os casais para dentro de casa, eu falo isso porque eu tenho feito aconselhamentos com muitos casais, quando os trouxeram para dentro de casa, teve muito conflito, porque a rotina abraçava tão fortemente esses casais, que eles tinham parcerias e não unidade.
Eu faço a minha parte, você faz a sua, a gente chega no final do dia, junta, faz um jantar gostoso, né, brinca com as crianças e pronto, acabou. Nós temos uma parceria. Mas quando eles estão juntos, eles começam a ter conflitos. Por quê? Porque não pensam igual. E a ideia não é só pensar no sentido, mas não conseguem chegar num comum acordo. Brigam por tudo. Por quê? Porque perderam tempo de suas vidas vivendo muito tempo como dois e não um. O projeto de Deus é que ambos se tornem uma só carne. E a ideia também às vezes de viver a vida egoísta, né? O casamento envolve aqui também entender funcionalidades. Uma coisa importante para que nós entendamos é, muitas famílias hoje, esposas, maridos, filhos, não sabem a sua função no ambiente familiar. Então, qual é a função do marido? Qual é a função da esposa? As Escrituras nos mostram. E nós temos aqui a função do marido, que é nutrir e cultivar. É isso que Deus fala para Adão quando chama. Da esposa, edificar e auxiliar. E dos filhos, obedecer e honrar os seus pais. E hoje nós temos funcionalidades quebradas. Ninguém sabe quem é mais no ambiente familiar. Com a influência da cultura, com a falta de ensinamento bíblico. E aí a esposa sobrecarregada com as tarefas de casa, com o trabalho, e o marido não tomando a sua posição como aquele que nutre e cultiva o lar, e os filhos crescendo com a ideia de que quando eles são adolescentes ou completam 18 anos, eles mandam em suas vidas. Eu não sei onde está isso na Bíblia, porque na Bíblia não está não. Enquanto filhos vivem com seus pais, eles devem ser obedientes aos seus pais. Eles devem viver no contexto de família dos seus pais. Muitas famílias se quebram porque esposas estão tão cansadas e sobrecarregadas. Se quebram porque maridos estão completamente vivendo numa vida egoísta e às vezes até ressentidos com a sua esposa. E porque filhos se tornam muitas vezes o centro da família e não o Senhor. Lembre-se, filhos são temporários. Eles vão criar suas próprias famílias, vão formar suas próprias famílias. Como restaurar casamentos quebrados? Voltar-se para a palavra de Deus como origem do casamento. Deus criou o casamento. Entender qual é o propósito, o funcionamento desse casamento, que é deixar pai e mãe, que é entender esse princípio de temporário. Outra questão também é, os dois são uma só carne. E também o texto fala a respeito da funcionalidade, entender como o marido deve funcionar, como a esposa e como o filho. Há um terceiro ensinamento desse texto, em Gênesis, como restaurar um casamento quebrado, é refletir sobre a base pactual do casamento, que é objetivamente essa decisão do pacto, e não sentimento ou circunstância. É isso que o texto nos diz. Em Gênesis, capítulo 2, quando Deus traz Eva a Adão, ele diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está falando num contexto poético de que ela agora era pertencente a ele. Ele poderia se identificar com ela. Isso é uma linguagem pactual. Nós temos depois alguns textos bíblicos que confirmam essa ideia do pacto. E muitos casais aqui, aliás, Adão e Eva, eles estão vivendo agora, sendo colocados diante do Senhor, do Criador, como um relacionamento pactual. Isso nos ensina o quê? Para restaurar o nosso casamento. Quantos casais estão dizendo: eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido, então por isso Deus quer que eu seja feliz, e aí então eu vou abandonar, vou deixar. Obviamente que nós não vamos entrar de forma abrangente em cada caso específico, porque perderíamos a noite, o dia e todo o ano aqui, a metade do ano. Mas a base para que eu me relacione no meu casamento não é objetivamente o amor, como sentimentalismo. Mas a base de eu acordar todos os dias e viver no meu casamento para a glória de Deus é entender que eu tenho um pacto com a minha esposa diante do Senhor. E qual é esse pacto? É de viver, é de estar junto, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E eu tenho a grande certeza e convicção de que a palavra de Deus me dá todas as condições,
pela força do Senhor, para que eu viva nesse pacto, honrando e cumprindo. O texto bíblico nos ensina que o casamento é uma união pactual. O casamento não está fundamentado em sorte, em uma decisão simplesmente de vamos casar, depois a gente vê se dá certo. O casamento está baseado numa união pactual, numa união de construção. E muitas pessoas acham que o casamento se constrói sozinho. Ele não se constrói sozinho. O casamento deve ser exercido diariamente com intencionalidade, em como eu vou exercer o meu papel como marido, em como eu vou ajudar a minha esposa a viver segundo a vontade de Deus nesse casamento, como eu vou educar os meus filhos. E ainda que nós briguemos, porque vivemos num contexto de dificuldades, e eu, você, qualquer casal que esteja aqui, que esteja assistindo em casa, obviamente você, em algum momento, ou brigou até hoje talvez, ou ontem, ou semana passada, por coisas que são diferentes para cada um. Mas o que faz não levantar dele e dizer não quero mais? O pacto que eu tenho diante do Senhor com a minha esposa, e o qual o próprio Deus estabelece. O casamento, ele é a união de duas pessoas completamente diferentes. O conceito bíblico de se tornarão uma só carne, a palavra no hebraico é soldar. É como se você pegasse duas coisas, dois ferros completamente diferentes, e você solda ali, e aí então a ideia do pacto do casamento. Casamento não está baseado em compatibilidade, nem para você que vai escolher um casamento. Eu vou casar com tal pessoa. Por quê? Porque a pessoa gosta de coisas que eu gosto. É um conceito completamente equivocado. Ou, mas não dá para ficar mais nesse casamento. Por quê? Porque a gente não tem coisas iguais, a gente não gosta da mesma coisa. Casamento não é compatibilidade. Casamento é pacto. Eu não caso com alguém completamente igual a mim. Eu caso com uma pessoa diferente. E nós vamos alinhando e acertando pela palavra de Deus. Porque se eu olho para mim, eu sempre vou encontrar alguém diferente. Se a minha esposa olha para ela, ela sempre vai encontrar. Mas se ambos olharem para o Senhor, ainda com diferenças que nós temos, nós podemos viver num relacionamento que cresce. Porque o nosso alvo não é ser feliz, mas o nosso alvo é glorificar a Deus. E glorificando ao Senhor, obviamente, nós encontramos contentamento. O casamento é uma união de duas pessoas diferentes, onde se crescem a cada dia para a glória de Deus. O conceito de unir, de soldar. Um último ensinamento, para que nós então entendamos como restaurar casamentos quebrados, começar pelo entendimento de que a origem do casamento vem de Deus, e Deus conceitua o casamento como muito bom. Mas Ele estabelece um projeto, Ele estabelece a funcionalidade desse casamento, no sentido de que o homem tem uma funcionalidade, a esposa, os filhos. Deus estabelece a união onde dois se tornam um, e Deus estabelece também o viver não preso ao passado, com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, mas estabelecer responsabilidades. O texto também nos ensina que o casamento é um pacto que eu fiz com a minha esposa e ela comigo. Mas também, e por último, para que você possa pensar em restauração do casamento, você deve considerar o fato de que o meu casamento, o seu casamento, ele está num contexto de queda e redenção. Sem essa perspectiva, nós alimentamos expectativas completamente fora da realidade. Quais expectativas? É um livro muito conhecido chamado Quando Pecadores Dizem Sim, do David Harvey. Ele diz assim, que ele fala para a esposa dele, e eu lembro a minha esposa todos os dias, quase todos os dias, eu digo assim, olha, eu sou um pecador e sou para sempre seu, num pacto onde envolve o pecado. Tem um livro que chama O Que Você Esperava, do Paul Tripp, que ele diz assim, que expectativas podem nos fazer viver felizes no casamento, ou completamente em murmuração. Com quem nós estamos casados, e o que nós esperamos dessa pessoa. Talvez esperamos perfeição dela, mas perfeição somente do Senhor. Mas estamos num relacionamento de crescimento. Quais são os grandes desafios do casamento? Em Gênesis capítulo 3, verso 8, o texto diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E aí o versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Mas é interessante que no verso 7, antes de chegar aqui, ele diz assim:
Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram-se folhas de figueira. No texto anterior, o texto é muito claro em dizer: eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Quando ocorre a queda, eles estão nus e eles se envergonham. Já perguntou por quê? A primeira expressão pós-queda é sentir vergonha um do outro. Já parou para pensar nisso? Vou dizer para você. Anteriormente, o relacionamento de Adão e Eva não tinha egoísmo, e ao olhar um para o outro, na sua nudez, eles não olhavam como aquele simplesmente para satisfazer os meus desejos. Eles não eram egoístas. Uma vez que eles pecam, e que os seus olhos se abrem, ao olhar um para o outro, já não é mais com aquele olhar moralmente santo, mas ele olha um para o outro sentindo vergonha, a vergonha do pecado, e porque agora esse relacionamento tem um conflito. Adão não só está pensando em Eva e na glória de Deus, mas ele está pensando também na sua satisfação pessoal, simplesmente. Então o outro passa a ser objeto do egoísmo de ambos, um do outro. E aí então acontece o conflito, e os conflitos passam a existir, primeiramente um com o outro, porque eles quebram agora o que o Senhor tinha dito, e também com o próprio Deus, porque agora eles se escondem da presença do Senhor. E é interessante que o texto bíblico nos mostra uma tentativa de resolução de Adão e Eva. O que eles fazem? Eles pegam folhas e cobrem a sua nudez. É a tentativa do homem da autorredenção. Eu vou me redimir de alguma forma aqui, eu vou esconder a minha vergonha. E aí então Deus chega para eles, e o Senhor faz perguntas. E aí então está obviamente instaurado o conflito. O meu casamento e o seu casamento, e você que vai casar ou está pensando, a realidade é conviver com conflitos. Vamos ter talvez muitos, ou vamos ter talvez poucos. Mas a grande questão é que as Escrituras nos dão respostas de como eu devo viver. Deus soberanamente e sabiamente estabelece princípios. E é interessante que, ainda que haja dificuldades, a concepção de Deus a respeito do casamento é muito bom. A cultura nos traz a ideia do casamento da Disney, ou do pretendentes da Disney. Mas ninguém casa, obviamente, para ter conflito, mas eles são inevitáveis. Em algum momento eles vão surgir. Às vezes, você que vê, às vezes, o seu irmão uma vez na semana na igreja, você já briga com ele. Imagine você convivendo com uma pessoa todos os dias. Quando dois pecadores se unem, obviamente há grande conflito ali. Mas por outro lado, há a graça de Deus sendo estabelecida. Porque Deus vê aquela situação, obviamente ele já sabia, Deus vê o conflito de Adão e Eva, e a resposta do Senhor é a resposta redentiva. Capítulo 3, verso 21, depois que o Senhor fala com Adão e Eva, ele diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou conhecedor como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Um casamento, para ser restaurado, ele deve voltar-se para as Escrituras. Ele deve voltar-se para as Escrituras olhando para Cristo. Ele é o nosso Redentor. Ele redime qualquer casamento quebrado. Ele estabelece esperança. Ele nos traz a visão do perdão. Efésios 4:32, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo. É possível perdoar no ambiente de casamento, porque o Senhor nos ajuda a fazer isso. Por meio de Cristo, nós podemos ter casamentos completamente restaurados, porque Ele é o nosso padrão de vida, porque Ele nos dá a resposta. Obviamente eu não sei como está o seu casamento que está aqui, ou o seu casamento que está nos assistindo, mas a resposta que eu tenho para você da palavra de Deus é que em Cristo Jesus, qualquer casamento pode ser restaurado, porque nele há perdão, nele há esperança,
nele há sentido e há um anúncio ainda maior do que um vivendo para o outro. Mas o casamento estabelece uma mensagem do próprio reino de Deus, onde Cristo se relaciona com a sua esposa, que é a igreja, e a igreja se relaciona com o Senhor. Talvez você esteja olhando para o seu casamento e não enxergando nele contentamento, não vendo nele esperança, não vendo nele sentido, mas no Senhor você pode encontrar isso. Em Cristo, no Deus Redentor, no Deus que redime, Ele pode trazer esperança para o nosso casamento. E o meu casamento e o seu, Deus quer usar para apontar para algo ainda muito maior, para o relacionamento de Deus para com o seu povo. O seu casamento e o meu é muito mais do que de um para com o outro, mas é um anúncio que nós fazemos para o mundo, de que vivemos como vivemos no casamento, para a glória de Deus e para anunciar a esperança da volta e da redenção completa do nosso Deus. Por isso que o seu casamento tem um objetivo, assim também como o meu casamento, que pregue e que anuncie o evangelho da graça de Deus. No Senhor nós podemos restaurar os nossos casamentos. Vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar ao nosso Deus, com o coração cheio de fé, com o coração na resposta do Senhor, para que nós nos voltemos à palavra e assim então tomemos os princípios para que possamos buscar restaurar casamentos que estão quebrados.